Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Terça-feira, dia 10 de fevereiro, eu sou o Padre Tiago. Estamos juntos. Palavra de fé, de segunda a sexta, sempre trazendo uma reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Estamos na semana de Nossa Senhora de Lourdes. Eu estou rezando de maneira especial hoje por todos os doentes, durante toda a semana. Por isso, se você puder, compartilhe com algum enfermo que você conhece, com alguém que está passando por algum tratamento. Hoje meditaremos com Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito fazer alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós me poderíeis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Meu irmão, minha irmã, hoje no Evangelho, Jesus começa o seu confronto contra os fariseus, que criticam Jesus quando veem que o Senhor está junto com os seus discípulos comendo pão com mãos impuras, isso é, sem ter lavado. É óbvio que aqui nós não estamos falando de higiene, é óbvio que devemos lavar as mãos antes de comer. Aqui se trata de um preciosismo que as tradições dos fariseus tinham criado para cobrar mais taxas, para se beneficiarem. Os fariseus tinham criado um sistema religioso que se pautava em muitas prescrições legais e, com isso, pesava na cabeça e no bolso das pessoas. Tinham transformado a lei de Moisés, que servia para libertar, numa série de rigorismos tradicionalistas que servia muito mais para dominar. Por isso, Jesus vem mostrar que é um Messias diferente, um Messias enviado para trazer a vida, para libertar o ser humano de toda a marra da hipocrisia moral, para trazer o ser humano à vida. Vejam que Jesus, inclusive, diz que os fariseus se beneficiavam em descumprir a lei para prejudicarem os próprios pais, pensando no lucro que teriam com isso. Quando o sistema religioso se pauta na hipocrisia, ele se afasta da vontade de Deus. Ele passa a servir os desejos humanos e mundanos e deixa a compaixão de lado para se apegar ao poder que isso pode trazer. Vejam, Jesus em todo o seu ministério, em toda a sua vida pública, se revela como um Messias preocupado com a vida. Tudo que afasta o ser humano da vida, tudo que lança o ser humano numa situação de vulnerabilidade, vai contra a vontade de Deus. Todo sistema injusto, toda corrupção perpetrada, toda forma ilegítima
de governo, tudo aquilo que se volta contra o bem comum, contra a vida das pessoas humanas, acaba sendo contra a vontade de Deus. Meus irmãos, eu vejo em nosso país quanta injustiça, por exemplo, no nível da saúde. Por que tantos ficam sem acesso a medicamentos, sem acesso a médicos, sem acesso ao básico para o tratamento de suas enfermidades, enquanto apenas alguns podem ter o acesso privilegiado ao tratamento adequado? Vejam quanta distorção existe. A medicina foi criada e dada por Deus ao ser humano como um dom precioso de cura. Deus realiza tantas curas através de tantos médicos e médicas que se dedicam fielmente, virando noites em plantões, servindo a comunidade, indo nos lugares distantes para levar esperança e cura para tanta gente desanimada. Mas, infelizmente, quando a linguagem do dinheiro toma conta, a medicina passa a servir outro senhor. Deixa de servir o Deus da vida, presente nas pessoas humildes e pobres, e passa a servir o interesse do lucro. Em nosso país, quantos hospitais ainda precisam de tratamento adequado, de medicamento, de equipamento de qualidade, e quanto se perde no fosso da corrupção que atravessa todo o sistema de saúde. Lutar pela justiça significa lutar para que os hospitais sejam cada vez mais lugares de dignidade, para que os recursos públicos sejam bem adequados, para que, diante de toda necessidade humana, a vaidade dos homens não seja mais forte. Na minha vida de padre, uma alegria que tenho é poder participar e colaborar na obra do Hospital do Amor de Barretos, um lugar onde a vida e o amor prevalecem. Quanta coisa bonita é realizada naquele hospital. Quanta vida Deus derrama ali, através das mãos dos médicos, dos enfermeiros, auxiliares, técnicos, através de cada colaborador que deixa ali um pedacinho de si na luta para a cura do câncer. Mas eu vejo também o sofrimento para que aquele hospital se mantenha, para que aquele hospital tenha o recurso para continuar funcionando. Por isso, sempre que posso, peço a ajuda de cada ouvinte para que seja um doador do Hospital do Amor. É um modo de amar a Deus, servir os mais pobres. É um modo de amar a Deus, servir os doentes, colaborando com uma obra tão especial como aquela do Hospital do Amor. Você que ouve meu programa, se você pode, entre no site do Hospital do Amor, tem vários canais de doação, e faça como o seu coração mandar e puder. Eu fico muito grato. É um modo de estender a mão da compaixão para com os doentes que mais precisam. Deus abençoe aqueles que colaboram para uma medicina humanizada. Deus abençoe aqueles que não se deixam levar pelas vaidades dos homens. Deus abençoe os médicos do nosso país, aqueles que lutam contra tudo e contra todos, para que a medicina seja um canal da graça de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.